livro nessa noite. Então a definição linguística de amor é a seguinte, vai se identificando aí, tente discernir o amor junto comigo. Afeição profunda a outrem, a ponto de estabelecer um vínculo afetivo intenso, capaz de doações próprias até o sacrifício. Dedicação extrema e carinhosa, sentimento profundo e caloroso de atração que um sente pelo outro. Apego, carinho, ternura, cuidado, zelo, várias coisas. Mas eu não fiquei satisfeito com essa definição linguística do dicionário. Então eu fui buscar na poesia. Tem um famoso poeta português chamado Luís de Camões que disse assim: o amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais do que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é um ter com quem nos mata lealdade, mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Bom, parece que ele está caminhando numa direção boa, mas ainda assim eu não fiquei satisfeito com essa definição, que é muito teórica. Quem nunca experimentou, quem nunca sentiu, não consegue saber só de ouvir isso. Um cantor da região de vocês ainda tentou acrescentar a este poema sobre o que ele sentia quando amava e disse: eu estou acordado e todos dormem. Porque o amor é capaz de trazer um discernimento que faz com que você veja o que os outros não estão vendo, como se os outros estivessem dormindo, correndo atrás de muitas coisas sem estar enxergando de fato, como se estivesse dormente, dormindo o sono da morte. Mas ainda não era o que eu precisava, então eu fui para a palavra de Deus. Aleluia. Os mandamentos do Senhor se resumem em amarás. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, porque disso depende tudo na Bíblia, a lei, os profetas e tudo mais. Mas ainda assim, o que é este amor? Bom, sobre amar a Deus é obedecer os seus mandamentos, é um amor que confia tanto que Ele me ama, que todas as coisas cooperam para o meu bem, que eu me submeto a Ele, ainda que me pareça ruim, mas eu me submeto a esse amor obediente. Só que ainda assim a Bíblia diz que eu não posso amar a Deus se eu não amar o meu próximo. Porque na verdade não tem como eu servir a Deus sem servir ao próximo, porque o meu Deus não precisa de nada. A única coisa que eu posso fazer por Ele é servir as pessoas. Então eu tive que ir às definições do apóstolo Paulo para tentar entender o que é esse amor. Então eu não vou ler o texto de 1 Coríntios 13, mas vamos tentar entender. Ele diz: se eu tenho dons e não tenho amor, eu não sou nada. Se eu tenho ciência, sei a ciência, sou inteligente, tenho conhecimento, mas não tenho amor, sou nada. Se eu der todo o meu dinheiro, que em princípio parece precisar de amor, mas sem amor eu não sou nada. Se eu der o meu corpo para ser queimado e não tiver amor, eu não sou nada. Então a primeira coisa que eu começo a entender com Paulo sobre amor é que ele é capaz de me dar uma identidade quando eu tenho. Se eu não tenho amor, eu não tenho nenhuma identidade, eu sequer sou alguma coisa. Mas o texto segue dizendo que é o amor. Ele é sofredor, é benigno, ele me dá alegria com a verdade, porque quem ama, ama a verdade. Ele vem com fé, com esperança, com perseverança. Esse amor nunca falha. E o apóstolo Paulo diz, ele não é compatível com algumas coisas: com inveja, com ciúme, com leviandade, com soberba, com indecência, com egoísmo, com irritação, com suspeita, com quem se alegra com o mal, com a injustiça. E Paulo ainda diz, tudo passará, menos a fé, a esperança e o amor. Então de tudo que eu vivo aqui, o que eu não fizer por amor, vai ficar e não haverá recompensa disso. É correr atrás do vento. Mas eu ainda não estou satisfeito, então eu continuei correndo atrás das palavras amor na Bíblia, para tentar entender. E algumas palavras, como filéu, fala o amor que se tem entre amigos, mas geralmente esse amor entre amigos espera uma reciprocidade. Esse amor eros, que geralmente tem a ver com o bem que me faz estar com aquela pessoa tão bonita, tão atraente, que me dá tantas formas de prazer, ainda não é disso que eu estou falando, não é disso que eu vim falar, não é isso que eu estou procurando. A Bíblia fala também de um amor chamado de ágape, que é o amor de Deus. E desse amor o apóstolo Paulo me manda tentar conhecer a altura, a largura e a profundidade dele.
E quando eu começo a imaginar esse amor e me lembrar das experiências que eu tenho com esse amor, o meu coração já começa a arder e eu já começo a ter vontade de me quebrantar e de chorar na presença de Deus. É desse amor que eu vim falar para vocês. Mas antes, o que não é amor? Medo não é amor, porque o perfeito amor lança fora todo medo. E quando eu sinto medo, eu não me exponho, eu me protejo, estou egoístamente cuidando de mim. Quando eu tenho ira, eu sou capaz de ferir, então eu não tenho amor. Quando eu tenho ódio, eu sou capaz de atacar, então eu não tenho amor. Quando eu tenho indiferença, parece que eu não tenho ódio, parece que eu estou agindo bem, mas eu simplesmente ignoro a pessoa. Isso também é o oposto de amor. O egoísmo, a inveja, os ciúmes, a possessividade, a vontade de ter o outro, que às vezes se parece com amor, mas é uma dependência doentia. Nada disso é o que eu estava tentando encontrar. Aí eu fui para a palavra de Deus buscando alguns exemplos, embora haja muitos, e eu queria falar primeiro do exemplo de Oséias, para entendermos esse vínculo. Oséias é um camarada que Deus mandou casar-se com uma prostituta. Certamente ninguém escolheria se casar com uma prostituta, porque uma prostituta, em razão de tantos relacionamentos, tem muita dificuldade de conseguir amar uma pessoa. Ela se vende por dinheiro, por vários motivos. O que acontece com esse homem é que a prostituta o trai várias vezes e ela em algum momento o deixa para ficar com outro homem que tinha dinheiro. E esse homem, cansado dela, porque ele estava apenas usando, faz o que se fazia na época, joga ela no mercado para ser vendida. E ocorre que Oséias vai lá e pega todo o dinheiro que ele tinha das suas economias e compra essa mulher de volta. Estamos começando a entrar na seara do amor de Deus. Ele é capaz de comprar de volta a mulher que estava traindo ele, abrindo mão de todas as suas riquezas. Isso me parece muito com o amor de Cristo, que sendo rico se fez pobre e com a sua vida comprou nós, que somos como prostitutas idólatras, que o deixávamos o tempo inteiro. E ele vai lá e resgata ela, e ela deve olhar para ele pensando assim: mas por que você está fazendo isso? Porque eu esperava que você passasse, me xingasse, me abominasse, dissesse bem feito, dissesse, viu como esse cara também não te queria, agora fica aí. Mas surpreendentemente esse amor me resgata quando eu pego. Surpreendentemente esse amor me constrange, porque eu quase digo, não faça isso comigo que eu não sou digno. Estamos começando a entrar na seara do amor de Deus. Isaías vai nos falar também sobre esse amor que não esconde o rosto de quem precisa, esse amor que solta as ligaduras da impiedade, que enxerga o necessitado, e esse é o meio de Deus receber um culto, uma oração, um jejum. E por fim eu chego no amor de Jesus, que fala de uma segunda milha. Se alguém te fizer andar uma milha, anda duas. Esse é o amor. Se alguém tomar o que é teu, não peça que te devolva. Sabe a parábola do bom samaritano? Teve o fariseu passou e não tocou nele, porque se ele tocasse num necessitado samaritano, num pecador, ele ia ficar cerimonialmente impuro, não ia poder adorar no templo. O levita passou, se tocasse, ele não poderia adorar no sábado. Aí vem o bom samaritano e vai lá e suja as suas mãos para cuidar daquele camarada. Deus está dizendo que esse é o amor. Aí a gente fica tentando entender o que é o amor ainda. Um poeta argentino, que mora no Rio Grande do Sul, certa vez ele disse assim: quando você quer ser médico, advogado, você entra numa faculdade e ali você passa anos, a despeito de já ter estudado tanto, você vai passar anos estudando todos os dias úteis, 4 horas, e depois em casa, e depois livros, para exercer uma profissão. Mas ninguém nos ensina a ser pai, a ser filho, a ser amigo, essas coisas para as quais precisa de amor. Ninguém ensina, não tem escola para isso. É a vida que vai nos ensinar. Mas ainda tentando entender, eu fui atrás de algumas definições da psicologia. E a psicologia tem algumas palavras como empatia, simpatia, antipatia. E eu fiquei tentando entender, porque pathos, patia, quer dizer sentimento e amor. Antipatia é quando eu tenho aversão de sentimento a uma pessoa. Empatia é quando eu consigo estar dentro do sentimento dela. Simpatia é quando eu me compadeço e consigo sentir a mesma coisa dessas pessoas. Parece que a psicologia está entendendo o amor como sentimento, mas a Bíblia mostra que você deve amar apesar do sentimento. Que o amor é uma ação que você pratica a despeito do sentimento.
Então eu fiquei em dúvida, apesar de ir na Bíblia, de em todas essas fontes. Então eu fui orar e pedi a Deus que me dissesse o que Ele falaria sobre o amor. E é aí que eu vou tomar liberdade de vocês de ler o que Deus me disse durante algumas madrugadas, onde eu chorava e anotava e atrapalhava aqueles de dormir. Então, em oração, o Senhor disse para mim: amar espero que fale com você, abre o seu coração, porque as definições não podem tocar. Então eu peguei algumas coisas práticas, como Paulo tentou fazer. Amar é dizer: não colho nenhum benefício, mas estou aqui. Não colho nenhum benefício, mas estou aqui e estou feliz por estar. É não querer estar em nenhum outro lugar, porque está com quem se ama. É estar de fato ali, de todo o coração, e não apenas de corpo. É não se sentir usurpado por dar o seu tempo a algo ou a alguém. É ter o mesmo respeito e caráter quando ninguém o está olhando. É fazer o bem sem visar o retorno ou o resultado. É sofrer o dano por algo que acredita ou por alguém que ama. É sofrer, morrer e ter a graça para perdoar quem te mata. É aceitar ser apedrejado pelo povo a quem você tenta salvar. É não ter a própria vida por preciosa. É morrer no campo missionário. É se alegrar sem explicação e se sentir inundado por uma graça que anseia por ser derramada sobre os outros. É se preocupar com quem te fere injustamente, por saber que se ele age assim é porque não está bem com Deus. É entregar seu tempo e sua vida para cuidar de algo ou alguém, como esposa, filhos, pais, avós, idosos, Deus, missões, a palavra, a oração, e não se sentir roubado. É não sentir que está perdendo o seu tempo, é se esvaziar de si mesmo até a morte, simplesmente porque o amor basta para ser cheio desse amor. É sujar as mãos para não sujar o coração, como o bom samaritano, ou como Jesus no sábado. É abraçar alguém mal cheiroso para exalar o aroma suave a Deus. É ser tão grande que prefere ficar com os pequenos. É perder a honra humana para ficar com a aprovação de Deus. É se afastar da bela mulher para não afastá-la de Deus. É abafar a sua beleza para não roubar o coração do rapaz. É esconder o seu talento se ele for roubar a atenção de Deus. É se sentir responsável por proteger a emoção do outro. É querer ganhar admiradores para Deus e não para si. Amar é dizer: é problema meu, e nunca virar o rosto. É simplesmente não poder deixar de agir frente a uma necessidade. É perguntar: o que eu posso fazer por você? E não torcer para que a resposta te libere para sair correndo e voltar a cuidar do seu umbigo. É o oposto de acumular para si a fim de olhar os outros por cima. É querer ser igual e não maior. É querer ser menor para servir, mas tão grande ao mesmo tempo que não se sinta inferior por isso. É descobrir que a graça é o maior e melhor investimento, pois quanto mais eu dou, mais rápido recebo de volta, e não tenho outra opção senão derramar mais, porque não consigo conter tudo em mim mesmo. Amar é não se ofender quando não te dão o devido valor. É encontrar a Deus e deixar o resto de lado. É abrir mão das outras pérolas e ficar só com uma. É encontrar o próximo e ver Deus nele. É chorar escondidinho por um amor intercessor e nunca divulgar isso a ninguém. É fazer o bem sem querer ser admirado por isso. É fazer o bem mesmo para quem não te possa recompensar. É fazer o bem e este bem já ser a recompensa. É fazer o bem para quem só te fez mal até então. É fazer o bem para quem continuará te fazendo mal e não desejar que ele pague por isso. É não deixar que o mal vença, mas vencer o mal com o bem. É não mudar quem eu sou pela maldade que recebi. Amar é ter uma identidade inabalável, incondicionada pelas circunstâncias, porque esta identidade tem Deus como fonte, e não as circunstâncias, ou interesse, ou ego. Amar é ajudar quem não quer ser ajudado. É insistir com quem precisa de ajuda, mas não sabe recebê-la, porque não conheceu o amor.
é andar a segunda milha, é abrir mão de algo para ter um pouco mais daquilo que ama. Amar não é a doença das canções seculares, mas abrir mão das paixões e desejos e dar ao outro o direito de me dizer não. Amar é jamais abrir mão de quem Deus me deu para amar. É abrir mão de ser aceito para ser verdadeiro. É abrir mão de ser sedutor para ser irmão. É nunca invadir, mas pedir e esperar que me deixem entrar. Mas eu me descubro não amando quando o bem que havia em mim cessa por falta de retorno. Quando eu me sinto usado por não colher o fruto das minhas segundas intenções. Quando eu pensava que era amor, mas era apenas troca, negócio e barganha. Todavia eu me percebo amando quando digo: você não está só, você tem a mim. E se eu tiver comida, dinheiro, sorrisos, abraços, tempo ou apenas um ombro, eu te darei se você precisar. E te darei se você não precisar, mas quiser. O que eu tiver darei a você, porque já me dei a Deus e Ele me deu você. E se definitivamente eu não tiver o que você precisa, chorarei se você chorar e rirei se você rir, mas estarei aqui. Amar é perdoar e ajudar a limpar a sujeira, se preciso com o seu sangue, para que a pessoa não se perca. É correr o risco de perder a admiração do outro, mas dizer o que ela realmente precisa ouvir. É não tratar melhor a moça bonita, o rico, o grande, do que a velhinha, o pobre e o pequenino. Por fim, amar é saber que cada vez que um pequenino veio até mim, era Jesus. Cada vez que neguei ao pequenino, neguei a ele, pois era a imagem dele. Quando Jesus quis se revelar, veio como homem. Não havia outro aspecto para ele se manifestar, senão como homem. O rei não se sentiu usurpado de ser como nós, porque eu me sentiria superior a alguém feito à imagem de Deus? Porque eu desprezaria alguém à imagem de Deus? Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E como ele amou, sendo imagem de Deus, para pessoas simples, feitas à imagem de Deus, sendo como eles, se igualando a eles, indo, descendo e habitando entre eles. O sinal de igual são duas barrinhas paralelas, iguais, uma à outra. Houve um tempo na minha vida que eu me sentia tão inferior quando eu era do mundo. Tudo que eu queria era conseguir ser como as pessoas, conseguir fazer o mínimo que elas faziam também para não ser inferior. Quando eu me converti, a minha mente mudou, então eu quis ser diferente das pessoas. E querendo ser diferente, buscando a Deus para não ser como o mundo, para não me alegrar com aquilo que o mundo se alegra, para não me envaidecer daquilo que na verdade é vergonha, que é pecado. Mas quando Deus me encheu do Espírito dele, eu entendi de fato a palavra dele, eu voltei a querer ser igual, no sentido de me sentir pequeno como os pequenos, de me achar pecador como os pecadores que ainda não conhecem o que eu conheço, de ser simples como as pessoas simples que não têm e estão lá na rua, e não achar que eu sou melhor porque eu frequento um templo, e não achar que aqui só deviam estar os santos, e me igualar a eles no sentido de ir até eles, e comer com eles, e abraçá-los, e conviver com eles. E aí eu vou para a palavra de Deus que diz que a verdadeira religião é religar, é visitar os pobres na sua necessidade. A ciência da religião, em quase todos os aspectos, aplica religião como religar. Religar o homem a Deus. Religar é conectar. É a conexão, é o vínculo da perfeição que é o amor. É o elo, é a conexão. É a cruz, como a laminina, a proteína. Conexão é o vínculo da perfeição, é o amor, é encontrar a Deus no próximo, chamando Ele para fazer parte e não excluindo. E encontrar nisso a felicidade. Encontrar nisso a felicidade. Porque só o amor traz felicidade, só o amor satisfaz a alma. O amor lança fora todo medo, a ira, a indiferença, o ódio. O amor me faz ser o que eu nasci para ser. Porque senão eu serei só uma coisa emitindo sons de pregação e de canções. Se existe uma predestinação bíblica, essa predestinação é que nós sejamos conformes à imagem dele. Como eu me torno a imagem dele?
fazendo o que ele fez. Ele se tornou a minha imagem. A tentação de Adão e Eva não foi essa? De Lúcifer não foi essa? Serás como Deus? Todavia, o jeito de reverter esse processo foi Deus sendo como homem. E quando ele vem e se torna a minha imagem, e ele vem até mim e encontra em mim o verdadeiro valor, e me ensina a fazer o mesmo, então eu descubro que quando eu me torno pequeno e vou até alguém que é a imagem de Deus, estou encontrando Deus neste alguém. Eu estou descobrindo Deus, e é aí que a graça de Deus se manifesta de uma forma maravilhosa e sobrenatural. Tem coisas que vêm quando você ora, jejua e lê a palavra, mas tem coisas que vêm quando você vai até o próximo. Então você é inundado de uma graça, de uma presença, e você se torna como Jesus. E você se torna a imagem dele. Se existe alguma definição para amor que eu encontrei, foi essa. Então Paulo diz assim, no texto que ele falou de amor, ele diz: agora nós só conhecemos em parte, mas um dia eu serei como ele é, eu o verei face a face, eu serei a imagem dele. Eu trouxe a imagem da menina para vocês verem. Essa cruz, onde ele amou e morreu de braços abertos, é um convite, é um grande abraço que chama para perto. Esse é o amor de Deus. Conhecereis o meu povo pelo amor que eles tiverem uns para com os outros. A minha pergunta para você hoje, minha aplicação disso que nós conversamos, é quais são as lacunas que a falta de amor deixou na sua alma? Quais são as lacunas que essa falta de amor deixou? E aí talvez você tenha que buscar um suprimento da sua identidade, da sua satisfação, da sua felicidade em alguma outra coisa, algum vício, alguma droga, ou no sexo, ou alguma coisa que você fez para ser aceito, para tentar ser alguma coisa. Quais as feridas que te fizeram chorar por falta de amor e que ainda possam te doer? Quais as feridas que te fizeram buscar algum subterfúgio para a sua identidade? Hoje tem um caminho de volta para nós. E o caminho de volta é esse amor, que nos mantém conectados com Ele. A proposta é que a gente beba da fonte desse amor e seja um veículo desse amor. Talvez essa definição de amor não bata com o que você achava. Talvez o amor que você achava fosse aquele sentimento que basta estar no peito, de bem-querer para com alguém, mas que não necessariamente se expressa em ações. Por que é importante falar sobre isso? Porque a diferença entre o salvo e o não salvo é quem ama. Entre quem é de Deus e quem não é quem ama. E se a sua definição não estiver certa, você pode estar perdido e não sabe. Meu convite é que a gente comece a praticar esse amor aqui. É que a gente chamar a equipe de louvor. Se o pessoal quiser apagar o excesso de luzes. O amor tem uma fonte. E nós precisamos beber dessa fonte.